Neste momento, Vivian Maia tem informações do depoimento daquele homem. Vivian, com você, urgente. Luciana, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Vocês estão acompanhando as imagens do condutor Washington Rufino da Silva Filho, de 32 anos, deixando o 7º Distrito Policial, onde ele prestou depoimento agora há pouco. Ele chegou acompanhado da mãe, que também prestou esclarecimentos, e de 4 advogados. Eles estão saindo agora. Não quiseram falar com a imprensa, nem os dois e nem os advogados. Ele é o condutor que aparece naquelas imagens tentando atropelar por 2 vezes um agente da SMT no setor Nova Suíça. Daqui a pouquinho eu volto para contar para vocês o que ele falou nesse depoimento, porque o delegado já divulgou essas informações, e para falar com o delegado também. Pode nos chamar a qualquer momento, assim que o delegado estiver ao seu lado, Vivian Maia. Olha no que resulta o destempero e o desequilíbrio de um motorista no trânsito. Ele estacionou em cima da calçada, estava juntamente com a mãe. Pediram para o agente quebrar a multa, porque nós entrevistamos aqui representantes tanto do sindicato da categoria quanto o secretário de trânsito. E depois terminou tudo assim. Adolfo Campos, que vergonha, hein? Vergonha. Que horror. Eu ia falar, se você dissesse, você tem uma palavra, seria assim, vergonha. E ele chegou com 4 advogados só? Pode dar problema, né? Pois é, e as informações que a gente tem é que não é a primeira vez que esse rapaz se envolve numa situação como essa. Ele, inclusive, já agrediu, policiais, já estragou uma viatura da Polícia Militar em outro episódio, esse mesmo aí. Ah, então aí é ruim, pode até confirmar depois com o delegado sobre isso. E que coisa feia, né? Porque cometendo uma imprudência, né, estacionando ali na TME3, sobre a calçada, foram alertados. Não tiraram o carro, o agente foi aplicar a multa e, revoltado, ele partiu para cima do agente, começou essa briga. Agora ele dá ré no carro, estamos repetindo as cenas, e ameaça atropelá-lo. Vivian Maia tem informações agora desse depoimento. Com você, Vivian. Pelos agentes de trânsito. Daí... Luciana, nós estamos acompanhando agora a coletiva de imprensa do delegado Manuel Borges, do 7º Distrito Policial, que ouviu o Washington. Correta de cada um desses protagonistas desse evento. Delegado, o que foi que o Washington disse sobre o que aconteceu naquela confusão? O Washington, na sua versão, disse que foi insultado, que foi ofendido verbalmente pelos agentes de trânsito e, em dado momento, ele, irritado porque também se sentiu ameaçado, ele achou por bem passar um susto, utilizando o seu veículo para jogar sobre os agentes de trânsito. Segundo ele, a versão dele, por isso vamos investigar, ele não tinha intenção de causar-lhes nenhum dano pessoal. Como é que o senhor vai averiguar isso agora? Sim, nós vamos intimar testemunhas que presenciaram o fato, inclusive o próprio transeunte, o popular que gravou aquelas cenas, que caiu nas redes sociais. Vamos buscar outras imagens de outros ângulos para podermos definir com precisão e com presteza se de fato houve a tentativa de homicídio, se não houve, ou se houve um outro crime que pode ter sido configurado de menor potencial ofensivo, que é o perigo de expor a vida ou a saúde de terceiros. Houve, na sua visão, há uma justificativa para ele ter agido dessa forma? Porque ele diz que houve uma agressão verbal por parte do agente, né? O que o senhor vê da atitude dele? Absolutamente. Nenhum cidadão de bem pode agir dessa forma. Há uma reprovabilidade penal com a conduta desta natureza. Ele deveria recorrer ao órgão competente para fazer alguma reclamação contra o eventual comportamento, alguma falta, algum abuso de autoridade por parte do agente de trânsito, mas nunca jamais ter agido como agiu. Isso é reprovável sob quaisquer pontos de vista. Vocês ouviram então o delegado Manuel Borges, titular aqui do 7º Distrito Policial do Jardim América. Ele ouviu o condutor Washington Rufino da Silva Filho, de 32 anos, por mais de 1 hora. E a Polícia Civil descobriu que o Washington tem no histórico 2 passagens por dano a veículo. Em 2008, durante uma briga de trânsito, ele é acusado de ter danificado um veículo, e também em 2012,
2012, quando teria danificado uma viatura da Polícia Militar. O carro em que ele estava está no nome da mulher dele, que já foi ouvida, e um dos agentes também foi ouvido. Agora a Polícia Civil continua essas investigações e não descarta a necessidade de pedir uma reprodução simulada dos fatos. Almir, Luciana. Vivian, a mãe desse homem estava no carro com ele também, né? Ela vai ser ouvida ou já foi? Na verdade, a mãe do Washington estava em outro veículo. Ela chegou ao banco da Avenida T63, aqui em Goiânia, e teria parado sobre a calçada. Por isso, ela recebeu a multa. E o Washington teria, segundo os agentes, tentado pedir para tirar a multa que a mãe dele tinha levado. É por isso que a mãe também foi ouvida. Mas no caso dela, ela esteve aqui não para prestar depoimento, e sim prestar esclarecimentos, porque a confusão teria sido com o Washington apenas. A mãe levou a multa e foi isso que motivou tudo o que aconteceu, Luciana. Ok, Vivian, tendo mais informações, você nos acione. Por enquanto, muito obrigada a sua participação, ao delegado Adolfo Campos, já aqui com a gente. Luciana. Pronto. Oi, Vivian. Pode Luciana. falar. Sim? Vamos ouvir o advogado. Vamos ouvir o advogado do Washington, que vai falar agora com a imprensa também. Ok. Para dizer da versão dele. É Lucas do Vale que vai falar com a gente agora, Lucas, sobre o que foi que o seu cliente apresentou aqui na delegacia. Bom dia. Foi apresentada a versão dos fatos, né? Que o Washington ele respondeu o que foi feito a ele, as ameaças que foi feita ao Washington, na medida do que foi feito. Inclusive foi apurado até mesmo que um dos agentes responde por porte ilegal de arma, de uso restrito. Um dos agentes, não sei qual, responde. Está envolvido também em outras 2 lesões corporais, que foi feito já, e vamos pedir a juntada dos antecedentes criminais dos agentes, dos processos administrativos disciplinares que eles foram feitos, a filmagem da câmera da Caixa que configura, que vê a viatura da SMT na frente da saída do estacionamento da Caixa Econômica, que estava realmente impedindo ou atrapalhando a saída dos veículos. A própria viatura da SMT em local incorreto? Não, eles têm a prerrogativa de estacionarem em um local indevido para fazer autuação. Ali eles estavam atrapalhando a saída do estacionamento. Mas isso tem a ver com Washington? Sim, o problema todo começou talvez ali nesse ponto, né? Quando passou, ele falou que devia ter sido... Vocês deviam ser sido autuados também, estão atrapalhando o trânsito. Aí onde um dos agentes falou, então pega a prancheta da minha mão e me multa então, moleque. E onde começou a desavença, ele entrou para dentro da caixa com a sua mãe, ele contou o que havia acontecido para a mãe dele. A mãe dele falou assim, então vou te levar até o seu carro. Quando levou ele até o carro, os agentes estavam na rua. Momento esse, quando ele estava descendo, os agentes saíram, um dos agentes saiu de onde estava e fotografou a mãe e ele saindo do carro, fotografou a placa do carro, a mãe, foi até o veículo dele, fotografou ele entrando no veículo, certo? Uma atitude que realmente não entendeu. Ele parou e perguntou, falou assim, ele parou também, fez a mesma situação, tirou a foto dos agentes, tirou a foto da viatura, entendeu a situação. O agente se aproximou do carro dele, novamente, perguntou, por que você está tirando foto? O que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo a foto, vocês tiraram de mim. Eu falei, não, pai. Aí o agente começou com a agressão verbal, falando, você é muito folgado, desce daí. Ele desceu do carro, falou, como é que foi? O que foi isso? E começou aquela discussão. E o que justifica ele ter jogado o carro em cima dos agentes? Na verdade, quando ele foi tentar entrar no carro, o agente prendeu ele, não tinha competência naquele momento para fazer aquilo. Se ele se sentiu ofendido, ele tinha que então procurar a via adequada, teve um excesso, isso é fato. Em nenhum momento na gravação, vê o Washington para cima do agente, vê a situação que o Washington tirando a mão do agente dele, exclusivamente. E depois, numa declaração totalmente assim, que vejo fantasiosa, ele fala que tem receio do Washington estar armado no carro. Mas e por que o... Bom, esse foi o advogado Lucas do Vale, que defende o condutor Washington Rufino da Silva Filho, de 32 anos. Ele sustentou, então, a versão do cliente de que naquele momento do vídeo em que ele aparece acelerando o carro na direção do agente, não tinha a intenção de matar nem de causar nenhum dano. É isso que ele diz em depoimento, e queria apenas passar um susto no agente de trânsito. Luciana?
Ok, Vivian, mais informações, você pode então nos acionar novamente. Por enquanto, muitíssimo obrigada. Vale lembrar que nós repudiamos qualquer tipo de violência, principalmente nesse trânsito caótico de Goiânia. Nós discutimos essa semana esse assunto aqui baseado nesse vídeo, entrevistando o secretário de Trânsito e cobrando também a qualificação desses agentes que trabalham aí diariamente sob pressão e nas ruas da capital. Entrevistamos também a representante do Sindicato dos Agentes de Trânsito, cobrando aí a calmaria, a paz, a sobriedade de ambas as partes. Tudo bem que o advogado está no papel de defender o seu cliente e tem que fazer isso mesmo, mas as imagens, como a gente está vendo aí, não mostram que foi simplesmente para assustar o agente.